Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Analisando com Café e estamos abrindo aqui uma série que é a série Família Fora da Caixinha. Então, se você não pegou o seu café, pega o café e vem comigo. Bom, gente, e se você ainda não é inscrito neste canal, eu quero te pedir para você já se inscrever, não deixa para o final que você esquece, se inscreve, compartilha esse canal com outras pessoas, tá bom? E eu espero que você curta muito este conteúdo. Eu tenho aqui comigo os pais que estão buscando a sua melhor versão, os filhos que estão buscando a sua melhor versão, porque a proposta do Analisando com Café é trazer informação de história, filosofia, de pesquisas, de estudos, para que você possa ter a sua própria opinião, né? Para a gente descortinar muitas questões que às vezes estão enraizadas na nossa cultura, através de Estado, de religião, de família, de educação, né? E de repente eu te pergunto, por que você acredita nisso? Não sei, só sei que foi assim. A ideia do Analisando com Café é te trazer informação para que você compare as informações e tenha a sua própria decisão. Você escolhe o que você acha que faz mais sentido para você. E dentro disso, eu trouxe para vocês aqui um tema que ele é um tema muito desafiante para os educadores, né, para os pais, que é como criar filhos livres, mantendo a autoridade e o respeito, né? Essa é uma questão muito atual, porque os pais mais novos, né, os pais de agora, dessa fase, dessa etapa, eles são pais que prezam pela liberdade de expressão dos seus filhos, né? Muitos pais. E aí vem um impasse ali, porque muitas vezes ele dá aquela liberdade e em contrapartida, os filhos com aquela liberdade acabam não devolvendo o que ele esperava, que era uma questão de um respeito, uma questão de se colocar, entendendo que o pai está acima, enfim. Então isso tem sido uma angústia para os pais que prezam pela liberdade de expressão dos seus filhos, para que seus filhos possam trazer aquilo que realmente eles querem. E então hoje eu trago várias informações para te ajudar nessa caminhada. Bom, é muito comum os pais, assim, quando os filhos nascem, os pais falarem assim: os filhos não são nossos, nós criamos os filhos para o mundo, né? Não é verdade? Mas na prática, muitas vezes não é bem assim, não é mesmo? Porque aí você começa a perceber que ele está indo por um caminho que não era o que você queria, você acha que aquilo pode dar errado, você quer proteger de muitas coisas e acaba agindo como se você fosse o dono ou a dona de seu filho ou sua filha, né? E o que acontece? Quais são os principais erros que costumam acontecer aí nessa relação dos pais na hora de educar e direcionar os seus filhos? Então, eu trouxe alguns pontos para vocês. O primeiro deles é quando acontece a comparação, que é quando você para e fala: mas na época dos meus pais, na minha época, na época dos meus avós, era assim. E você busca repetir aquilo. Sabe que nem sempre isso é consciente, né? Então essa repetição, essa comparação, ela não é saudável, porque você traz os conceitos de antes, daquela criação que você teve, para a criação dos seus filhos, e não necessariamente você é como seu pai ou como seu avô. E o seu filho não necessariamente é como você ou como seu pai. Então isso acaba dando muitos conflitos, porque você não se ouve, não se respeita como um pai que você quer ser hoje mais livre, quer ser um pai que dá mais liberdade, e ao mesmo tempo você tem um conflito pensando assim: não, mas olha só, as crianças estão absurdo, né? Porque esse mundo, como é que tá? E aí você fica girando em torno daquele pai que tem um pavor de perder o filho, né? É o pai que é. Não, ele tem que ser a minha sequência, ele tem que repetir o meu caminho. E essas tradições muitas vezes te prendem e prendem os seus filhos, né? Nessa hora, o seu filho não tem a liberdade de colocar o que ele quer, de falar o que ele pensa, de ser uma pessoa totalmente diferente de você, do pai, da mãe, dos avós, né? Porque aquilo é imposto. Então, esse é um primeiro ponto que é importante você
prestar atenção. Se você compara o seu filho aos amigos deles, se você compara o seu filho à sua criação, se você quer repetir o padrão, então tudo isso são crenças que são contrárias à liberdade. A liberdade do seu filho e a sua liberdade como pai e mãe, né? Então, você precisa realmente disso, de ter o parâmetro, mas os filhos dos meus amigos seguem assim, né? Os filhos do fulano de tal seguem assado. Então, isso acaba sendo muito nocivo e tira de você uma história que você podia escrever com seus filhos totalmente nova, tá? Qual que é a consequência negativa de uma criação assim? Quando há muita comparação, quando você compara seu filho aos amigos dele, aos filhos dos vizinhos, sua nota, olha, o fulano tirou uma nota melhor, olha, o fulano passeia mais que você, tem mais amigos que você, enfim. Uma consequência muito nociva que você pode estar causando, construindo nos seus filhos ou no seu filho eles se cobram muito. Eles começam a ficar se comparando com todo mundo, porque foi isso que eles aprenderam. Então imagina que insegurança que eles vão ter dentro deles, né? O tempo todo eu tô fazendo, mas eu não sei se é suficiente. Gente, é o seguinte, a comparação ela é tão nociva e muitas vezes a gente chega à vida adulta comparando e nunca a gente é suficiente, né? Então é importante você olhar para isso e mudar essa questão da comparação urgente com seus filhos, porque imagina só, ele sempre vai encontrar alguém melhor ou pior se você ficar comparando. Só que quando a gente olha para o mundo é um grande quebra-cabeças e cada um de nós é uma peça. Seu filho é único, você é único, eu sou única, né? Então, não tem necessidade de você ficar reprimindo para que ele se encaixe em algum lugar, seja como outras pessoas. Você pode estar privando ele de ser uma pessoa genial, de mostrar algo tão novo para esse mundo, de traçar um caminho com uma missão totalmente inovadora, né? Então é importante você pensar nesse ponto, tá? Gente, e aí eu trouxe para vocês também aqui o segundo item, que é a negação. O que é essa negação? É quando você vem de uma criação que você entende que é uma criação que você não gosta daquele modelo, que foi muito repressora, que foi muito autoritária, e você fala, eu não quero criar meus filhos assim, eu quero fazer totalmente o oposto, né? E aí o que você faz? Vai para o outro extremo, então dá total liberdade para eles decidirem o que quiserem fazer, o que vão comer, o que vão vestir, o que vão falar, né? E aí o que acontece? Às vezes eles estão com uma dificuldade e você quer preservar, e você quer poupar, né? Não, pode deixar que eu te ajudo, pode deixar que eu faço pra você. Você quer minimizar, então toda a dor, todo o sofrimento, que você entende que você pode ter passado por isso e seus pais podiam ter cuidado de outra forma de você pra negar isso, você vai fazer o oposto com seus filhos. Qual que é o risco disso? Criar filhos emocionalmente dependentes. Filhos que acabam sendo... eles tendem a não ter sucesso na carreira, eles tendem a ter problemas, dificuldades com os relacionamentos amorosos. Por quê? Porque eles ficam inseguros, né? Porque eles estão sempre sabendo que tem alguém ali por eles. Essa liberdade, quando você fala assim, mas Aline, eu dou liberdade para eles escolherem, eu não estou fortalecendo eles, depende, porque quando o ser humano, o indivíduo, ele é criança ainda, ele não tem... a parte emocional dele não está pronta, preparada, ele não tem maturidade emocional para tomar essas decisões. Então, ele tem uma fase ali que o olhar para o pai e para a mãe como direcionamento, como orientação, é muito saudável, né? Até que ele tenha a maturidade suficiente para tomar as decisões, né? Então, é muito importante você avaliar essa questão da maturidade e estar sempre no papel de pai, porque quando você fala, tome todas as suas decisões, ele sai daqui de filho, de perguntar, de te olhar, de te imitar, e ele vai para um patamar igual ao seu ou até superior. Só que quando ele sai daqui para ir lá e ficar com essa autoridade toda, ele perde uma fase da vida dele, ele deixa de estar recebendo como filho. E isso vai ficar uma lacuna. Então, na vida adulta, você trouxe um filho que vai ter essa lacuna, que vai ser emocionalmente enfraquecido e ele pode ter muitos problemas em várias áreas da vida, tá bom? Agora a gente vai para o item 3, que também é importante você fazer uma reflexão sobre isso. No item 3,
aquele ponto onde o pai impõe, o pai ou a mãe impõe ao filho o que ele deve fazer. Então, gente, eu já passei por isso, eu sei o que eu tô falando porque eu sou mais experiente, né? Essa imposição, ela é o oposto ali, né, do item 1, que é a liberdade total, né? Essa imposição, ela coloca o seu filho assim, ele não tem voz, ele ou ela, né? Ele não tem voz. E aí você fala assim, vai ser assado, vai ser... E você coordena tudo e você manda em tudo e ele tem que fazer tudo o que você faz. Olha, eu casei grávida e vi como foi super difícil pra mim isso, então você não vai passar pela mesma coisa que eu, sabe? Eu namorei uma pessoa que era 5 anos mais velha, não deu certo, então você não vai namorar ninguém mais 5 anos mais velho, sabe? Eu já tentei estudar tal matéria e seguir tal carreira e é uma porcaria, você não vai por esse caminho. O que acontece? Você vai tolir, você vai impor e dizer que só o que você acha é verdade. De novo, seu filho não tem liberdade nenhuma de pensar diferente, de colocar uma situação diferente, de sonhar coisas novas e diferentes, de viver uma história diferente. Então você projeta sobre ele ou o que você acha seguro e ele tem que fazer igual, ou algo que você tentou e não conseguiu, sua frustração, você quer que ele dê conta de realizar o que você não conseguiu, né? E aí o risco disso é o quê? De novo, você criar um adulto que vai ser 100% dependente. O que eu faço, mãe? O que eu faço, pai? O tempo todo, né? E fora isso que ele vai ser muito frustrado, porque ele não tem alegria, ele não tem satisfação, ele não tem o prazer da realização. Ele faz sempre por você, né? Pelo pai, pela mãe, pelos outros, ele não faz por ele. Então é uma pessoa que vai aprender, vai crescer se anulando para tudo e para todos. E essa pessoa não tem prazer na vida, né? Então muitas vezes isso desencadeia o quê? Uma questão emocional de um estado depressivo muito crônico, né? Porque a pessoa que não tem prazer, não tem motivação, ela vai vivendo, vai fazendo, mas a alegria de viver e de realizar é o que estimula. E se ela não tiver isso, ela vai pro oposto, que é ficar deprimida e não ver razão nas coisas, tá? Esses pontos costumam acontecer porque, gente, pelo medo de perder o amor dos filhos, né? Antigamente, lá quando a gente olha para a história, a gente vê lá na década de 50 que os filhos ficavam olhando para os pais assim com aquele temor que parecia assim, é o medo do pai não amar mais, da mãe não amar mais, né? Ai, se eu fizer isso, é muito ruim, né? Você ficar o tempo todo achando que eles podem deixar de te amar. Mas em contrapartida, os pais de hoje em dia inverteram isso de uma forma que os pais têm medo de perder o amor dos filhos. Aí eles fazem o quê? Dão tudo, fazem tudo por eles, querem resolver por eles, querem cuidar excessivamente de coisas que eles dariam conta. Então, esse amor e essa vontade, essa visão de falar, Aline, eu quero ser um pai diferente, eu quero dar liberdade, eu quero cuidar diferente, tá trazendo muita angústia, porque os pais hoje não tão muitas vezes sabendo lidar com esse lugar. Porque você não precisa ter medo. Então, quando você falar, o seu filho tá ali, ele te ama, você o ama, e você não pode passar para ele essa insegurança, ficar o tempo todo conquistando ele, né? Você dá uma autoridade, uma força para ele que ele não tem maturidade para ter. E é muito nocivo. Diante de tudo isso, Aline, então o que a gente faz para ter filhos livres, criados, se colocando, falando o que eles pensam, trazendo novidades, mas sem perder o respeito pelo pai e pela mãe e sem entender aquela questão da autoridade? Poxa vida, meu pai tá falando, eu tô seguindo, minha mãe tá falando, eu tô seguindo. Como que a gente tem esse jogo de cintura? Como que a gente faz uma coisa acontecer neste momento, abrangendo isso? Né? Então vou contar para vocês alguns pontos importantes, você anota aí para você praticar no dia a dia. Uma questão muito importante é você ouvir esses filhos, né? Esse filho. Ah, Aline, mas eu ouço, falo o dia inteiro, né? Falo 300 vezes, mãe, tô ouvindo. Essa escuta que eu tô querendo dizer é uma escuta atenta, é uma escuta que você senta e que você olha nos olhos, que você para tudo e presta atenção para entender o que esta criança, o que este adolescente está trazendo para você.
né? Porque às vezes na fala dele ele está trazendo uma grande angústia que ele não sabe expressar de forma tão clara. Então quando você olha nos olhos, você percebe como ele está falando, como ela está se expressando, possivelmente você vai entender que qual que é o objetivo real dessa conversa, né? Então escutar e não tolir, sabe aquela mania de falar, ô mãe, não, já falei que não, ô pai, isso não, peraí, fala, eu quero isso, por que você quer isso, né? Porque eu quero tal coisa, mas pra que você precisa disso? É ouvir, e nessa hora que você ouve, você pode falar algumas coisas que vai fazer essa pessoa, esse seu filho, ter outra ideia. Falar, mesmo, achei que eu precisava tanto disso, né? Então, a conversa, ela pode clarear tanto, mas a repressão, você fala, não quero nem ouvir, não vai fazer e pronto, ele vai falar para outra pessoa. Nossa, minha mãe, meu pai, ninguém me escuta, ninguém me dá atenção, ninguém me entende, né? Então você afasta seu filho com isso, né? O outro ponto para você anotar aí, dica aí de ouro, é mostrar para os seus filhos que vocês sabem onde vocês vão. Então assim, nós sabemos para onde a gente está indo, né? Não deixar um negócio, parece que o barco está à deriva, que ninguém sabe o que está acontecendo. Não, olha, a gente está seguindo para esse caminho, a gente está fazendo isso, a gente pensa assim. Isso é muito importante para dar segurança. Quando é uma família que discorda o tempo todo, os pais ficam discordando nas opiniões, nas direções, os filhos se sentem muito inseguros, né? Porque tudo que eles têm de segurança até uma determinada idade são os pais e a orientação dos pais. Então, quando esses pais têm essa confusão, esse conflito, isso é muito ruim para eles. Então, é muito importante que o casal, independente de estarem casados, morarem juntos ou separados, é importante que os pais se alinhem na direção, né? No direcionamento desses filhos. E que não tem problema, Aline, eu penso que é isso. Antes eu pensava assim, agora eu mudei. Ok, senta com eles e fala, estávamos assim, agora estamos mudando pra cá e tal. E tem a segurança. Mas quando tá acontecendo alguma coisa que ele vem te questionar e você fala, não sei, e demonstra um desespero, e demonstra que não tem segurança você, ele fala, caramba, se meu pai e minha mãe não estão seguros, o que vai ser da minha vida? Né? Então essa coisa é muito importante, esse item de mostrar que vocês sabem o que vocês estão fazendo, o que vocês estão falando, tá? E aí, por último, é muito importante, são duas coisas que eu vou associar num item só. Você ter coerência e firmeza quando você está conversando com eles, quando você está direcionando eles, né? Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, gente, a gente vai almoçar hoje no restaurante tal. E aí ele fala, mãe, eu não quero, lá eu não gosto de lá. Bom, mas a gente vai lá. Então se a gente for lá eu não vou comer nada. O que você faz nessa hora? A resposta precisa ser, tá bom, você pode comer ou não, mas nós vamos para esse lugar, né? Por quê? Aline, mas aí meu filho vai ficar sem comer horas, a minha filha vai comer. Não, se ele tiver fome, ele vai comer. Se ela tiver fome, ela vai comer. O que não pode acontecer é ela ficar mandando em você, manipulando você e perceber que é ela que decide. Porque aí, de novo, ela tem que ter uma responsabilidade muito grande, que não compete a ela. Então, coloca essa criança, esse adolescente no lugar dele, você, como pai e mãe, vai colocar e falar: não, vamos fazer tal coisa e vai ser assim. Pode flexibilizar? Óbvio que pode. Vamos um dia num lugar que as crianças gostem, vamos comprar coisa que as crianças gostem de comer. É óbvio que a flexibilização, mas vocês têm que decidir que vão fazer aquilo e não ceder em meio a alguma chantagem, entendeu? Então eu não vou comer, então eu não gosto mais de você, então eu não quero fazer isso e fica emburrado e bate o pé e chora. Não, tá? E é a partir daí que o seu filho ou sua filha começam a entender a consequência das suas escolhas. E aí você vai vendo como que ele está amadurecendo. Então, se você escolheu não comer nesse restaurante que eu decidi te trazer, ok. Só que aí você vai ficar com fome e até tal horas não vai ter outra coisa para comer. Agora o almoço você vai comer só na janta. E aí ele vai colher aquela consequência. Me deu fome, não sei o que. Filho, agora a gente não tá em casa, não tem o que comer agora, então você aguenta aí sua fome. Isso é uma consequência da escolha que ele teve. Né? Quando você deixa o seu filho ter a consequência das escolhas dele, ele começa a amadurecer. E são escolhas pequenas, obviamente, no começo, né? Por exemplo, eu quero ir sem blusa, eu quero ir sem blusa, eu quero ir sem blusa. Então tudo bem. Ele vai sem blusa. Chegou lá, mãe, tô morrendo de frio. Ué, você não trouxe a sua blusa que eu falei tanto,
né? Então eles precisam pensar na consequência, porque se eles falarem, ai mãe, eu não pus a blusa e agora eu tô com frio, você fala, mas eu trouxe. Ou, põe a minha. Ele vai sempre saber que assim, tanto faz a decisão que eu tomar, eu não tenho consequência, né? Então é bem relevante, bem importante. E aí, por último, e o mais importante de tudo aqui, gente, sabe como que o seu filho vai te respeitar? Ele vai respeitar quando você o respeitar. Porque os nossos filhos, eles não aprendem o que a gente fala, pasme. Por isso que você fala 1 milhão de vezes a mesma coisa, muitas vezes você fala, cara, não é possível, eles não estão me ouvindo. Na verdade, os nossos filhos aprendem olhando pra gente. Eles aprendem o que a gente faz, não o que a gente fala. Então, quando você olha no olho para conversar, quando você é respeitoso, quando você escuta o que eles têm para falar, conversa com calma e não gritando e não excluindo, você gera esse respeito de volta. Ele se sente acolhido, ele se sente ouvido, ele se sente respeitado. O que ele vai ser? Uma pessoa acolhedora, uma pessoa respeitosa. E é assim que ele vai olhar para você com admiração. Poxa, eu te admiro, pai, mãe, porque vocês me ensinaram. Eu admiro vocês porque vocês me respeitaram. Eu admiro vocês porque vocês me cuidaram, me protegeram, me amaram. E ele vai fazer isso por vocês e vai fazer por ele mesmo. Tá bom? Então, gente, não sai daí porque a gente tem um Encaixando na Cuca. E também deixem aí os seus comentários se vocês tiverem dúvida. É muito importante que nesse momento de angústia, se você tiver alguma necessidade de fazer um trabalho de quebrar crenças, de quebrar muitas vezes são crenças que a gente tem a vida inteira, o pai falando, a mãe falando, você não sabe criar esse filho, você não sabe cuidar direito, né? Se você precisar, comece um processo seu de autoconhecimento para fortalecer o que você quer, para você saber orientar bem os seus filhos. Tem muito pai e mãe que aparecem para os profissionais da terapia, né, da psicologia, psicanálise, falando, eu preciso colocar meu filho para fazer uma terapia. E, na verdade, o que os profissionais normalmente orientam os pais, normalmente, dependendo da faixa etária, precisam fazer terapia. Porque os filhos estão te vendo, eles estão na sua energia. Então, assim, se você precisar, não é demérito nenhum você procurar um terapeuta. Eu mesma atendo vários pais e mães com as suas angústias e que a cada dia estão dando um passo a mais na evolução dessa questão da criação e do relacionamento com seus filhos. Estou à disposição, vou adorar conhecer você e te ajudar nessa jornada, tá bom? Quando criança, se você jogasse um lixo no meio da casa, no meio da rua e ninguém te corrigisse, nem te orientasse, possivelmente você manteria esse comportamento até hoje, não é mesmo? Então, é desta forma que nós estabelecemos os limites para os nossos filhos, para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Falando o seguinte, aqui não é lugar de lixo, aqui você não vai fazer isso, não vai despejar isso, não vai ter essa atitude. Quando a gente mostra, orienta, eles aprendem e eles começam a repetir esse padrão. É assim que você conquista o respeito do seu filho, por você, a admiração por você e por ele mesmo. Faz isso e você vai ver seu filho crescendo fortalecido e com muito autorrespeito. Família, 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 família,